Quest, ela vai na linha, digamos, do que o Datafolha apontou. Lembrando que os números do Datafolha são um pouquinho diferentes, né? Na Quest, o Nunes está com 24, no Datafolha com 27. O Boulos está com 23 na Quest, no Data com 25. E o Marçal com 20 na Quest e no Datafolha com 19. O Marçal oscilou um ponto para baixo na própria Quest, né? O Boulos oscilou 2 pontos para cima e o Nunes se manteve. Bom, então de saída dá para dizer o seguinte: mesmo na Quest, que é uma pesquisa mais favorável ao Marçal, ainda agora é mais favorável ao Marçal, né? Vamos ver amanhã o Datafolha. Uma coisa é certa, o Marçal não ganhou pontos, isso se pode dizer, o Marçal não ganhou pontos com o episódio da cadeirada, né? Ele na verdade buscou uma maneira de faturar a cadeirada e não conseguiu. Inicialmente ele tentou ser uma vítima, né? Com aquele negócio de ambulância e não sei o quê, e toda aquela narrativa que ele criou, né? Eu mesmo odeio essa palavra, mas falei. Com toda aquela história que ele criou de que ele era uma pobre vítima que estava ali, gravemente ferido, indo para o hospital. Bom, descobriu bem depressa que o eleitorado gosta nele é daquela coisa machona ali, do vou, aconteço, faço, né? E como, evidentemente, as pessoas perceberam também que não era nada de muita gravidade, ficou claro que ele estava superfaturando o troço, né? Então ele não ganhou pontos. Todos os trackings, eu não tenho informação sobre o tracking do próprio Pablo Marçal, mas todos os trackings das outras campanhas indicavam que ele tinha perdido pontos, que ele tinha perdido tração. Não era nada excepcional. Tracking, para quem não sabe, é um levantamento telefônico que as campanhas fazem todos os dias, né? É menos preciso do que uma pesquisa eleitoral, mas indica uma tendência, né? E ele caiu em todos, né? Ele caiu no do Nunes, ele caiu no do Boulos, ele caiu no da Tabata, né? A da Marina também não sei. Então, se é que faz. A pesquisa está refletindo isso, né? Ganhar não ganhou. No caso da Datafolha, a pesquisa antecede a baixaria, essa última baixaria, né? É, vamos ver agora. Em princípio, talvez, o Datafolha seria de se esperar que venha um pouco pior para ele ainda. Lembrando que no Datafolha ele marcou 19 pontos, né, na pesquisa anterior. Então, aquilo que de início se achou, puxa, eu até cheguei a ler coisa assim, né? Como é que é? Datena acaba de dar a Marçal uma grande oportunidade de subir na pesquisa. Não deu, né? O Datena ganhou alguma coisinha na Quest, acho que ganhou 2 pontos, né? É isso. Mas perder também não perdeu, ficou ali, né? A maioria das pessoas e que a gente conseguiu ver tendeu a se solidarizar com o Datena, não com o Quem Marçal. ganhou Ele mesmo foi a próprio. cadeira, né, Tio Rei? Acho que eu nunca vi no tempo recente um tema Cadeira rodar virou, tanto. cadeira virou um astro, né? Agora, tem algumas coisas, né? Você sabe que para mim a novidade está mais, eventualmente, a novidade está mais no segundo turno, né? Porque o segundo turno aí da Quest, o Nunes aparece com 46 e o Boulos com 35, nessa pesquisa. Portanto, temos 11 pontos de diferença. Na pesquisa anterior, eram 15 pontos. O Nunes tinha 48, portanto, oscilou 2 para baixo. E o Boulos tinha 33, portanto, agora oscilou 2 para cima. Uma diferença que era de 15 pontos foi para 11 pontos. Hum? Os dois oscilaram dentro da margem de erro, mas oscilaram em sentidos opostos, né? Um subindo e outro caindo, né? Um com 2 pontos a mais e outro com 2 pontos a menos. No caso, os 2 pontos a menos são do Nunes.
Então, uma diferença em favor do Nunes, que era de 15 pontos, caiu para 11 pontos, né? Nunes Marçal. O Nunes, 47 pontos, Marçal, 27 pontos. Uma diferença de 20 pontos, a mesma da pesquisa anterior, embora os números sejam distintos. Nunes tinha 50 e Marçal tinha 30. Então, aqui os dois caíram nesse segundo turno. E Boulos contra Marçal, aqui tem uma mudança importante. Porque dessa vez 42 a 36. 6 pontos de diferença. Na pesquisa anterior, 40 a 39 para Boulos, 1 ponto de diferença. Então, aquilo que era 1 ponto de diferença virou 6 pontos. A pesquisa agora, 6 pontos de diferença e fora da margem de erro a variação, né? Então, a oscilação dessa pesquisa da Quest, de maneira geral, ela é favorável ao Boulos, né? Essa oscilação. Mais favorável ao Boulos do que aos outros candidatos. E se a gente for verificar, isso até guarda algum parentesco com o que aconteceu nos debates. Embora o Boulos também seja muito atacado por aquele senhor, né? Na sua, enfim, delinquência política sem limites, mas ele resolveu, e a gente falou dessa tática aqui, né? Antecipou essa tática aqui, que também era óbvia, mas de qualquer modo antecipamos aqui, né? É claro que o Marçal, num primeiro momento, o alvo mais importante dele tem que ser o Ricardo Nunes, porque pode acontecer, pelos números ainda pode acontecer de você ter dois candidatos de direita disputando a eleição, segundo turno, pode acontecer. O Boulos ainda pode ficar fora do segundo turno, pelos números, sim. Mas se considera que isso é difícil. Na reta final, certamente, os progressistas vão fazer ali uma campanha mais intensa, tal. E a tendência é que passe um da direita para o segundo turno, né? E, portanto, o adversário, aquele com quem o Marçal disputa voto imediatamente, é o Ricardo Nunes. Daí que ele bata mais no Nunes. Daí que o espetáculo mais grotesco do debate do UOL e da RTV tem acontecido justamente entre Marçal e Nunes, né? Então, a pesquisa Quest vem mais próxima do Datafolha anterior, né? Agora vamos ver o Datafolha que sai amanhã. O que acontece? Se, por exemplo, o Marçal se mostra resiliente nos 19 pontos, ele fica bem longe no Datafolha do Boulos, que, se resiliente nos seus 25, tem aí uma coisa relativamente tranquila, ainda que nos extremos da margem de erro, né? E o Nunes com 27, né? Então, essa pesquisa, as variações que houve, elas são, em regra, mais favoráveis ao Guilherme Boulos, porque que também guarda relação com o número do Datafolha, mesmo no segundo turno, né? A Quest é que dava um Boulos Marçal empatado, né? No Datafolha, o Boulos vence o Marçal, né? Vencia na pesquisa passada, né? Aqui é que tinha um empate. Então, esse empate deixa de existir na Quest, né? E diminui a diferença entre Boulos e Ricardo Nunes no segundo turno, nessa rodada da Quest. Uma diferença de 15 pontos vai para 11 pontos, né? E, definitivamente, o Marçal não conseguiu faturar com esse episódio. Bom para ele não foi. Não, com certeza. E como você Desculpe. levantava, E imagina, e isso, como isso bate com os trackers, né? Isso bate com os trackers. Era isso que eles apontavam. Não, e Desculpe, como você você não, falou. mas como você levantava, isso foi refletido diretamente no debate ontem, né? As críticas ali, o embate mais forte do Marçal sendo com o Nunes, o Boulos um pouco mais tranquilo, a campanha dele ali nos bastidores até comemorando isso de certa forma. Fica até engraçado porque ali a gente até
vê no dia a dia aquele clima meio de quinta série no palco, a mediadora tendo que segurar o bate-boca do lado de trás ali, os assessores levantando, fica meio que arquibancada de futebol versus quinta série ali no palco, tio Rei. Mas falando desse cenário de segundo turno que você estava citando, trazendo ali Nunes ganhando tanto de Marçal quanto de Boulos nos números, o que a gente pode ler exatamente desse papel do Nunes? Porque como a gente tem visto nos debates como um todo, o Nunes é um pouco ponto fixo de ataque de todos ali, de certa forma. É claro que segundo turno é uma outra eleição, né? O que todo mundo fala, é uma análise um pouco mais precipitada da gente fazer, mas como que você vê essa vantagem dele no segundo turno? Olha, o Nunes, desde o começo, se voltar bem lá atrás, e escrevi isso, chamei atenção várias vezes na rádio, e talvez tenha acontecido aqui também, é, o Nunes, considerando a figura discreta que era, porque agora, né, que ele ganhou mais relevo com a disputa eleitoral, obviamente, mas durante um bom tempo, muita gente nem sabia quem era o prefeito. Quando as sondagens começaram a ser feitas, e eu notei uma coisa que me chamou a atenção. Ele tinha uma pontuação entre os pobres que para mim era surpreendente, assim, em princípio, né? E a gente viu que isso se manteve. Aí há várias coisas, né? Desde a dificuldade até agora, quer dizer, não aconteceu. A identificação do eleitorado do Lula, da periferia de São Paulo, né? Ainda não transferiu seu voto para Boulos, né? Então, isso ainda não aconteceu. Aconteceu em parte. Acho que aconteceu com aquele eleitorado mais mobilizado, né? Mas ainda não transferiu. Até o fato, e isso não tem a ver só com o Nunes, mas de qualquer modo a prefeitura manteve, né? A prefeitura tem uma qualidade de serviços, por exemplo, ligada à creche, né? E atendimento à saúde, que vem de gestões passadas, que é muito superior àquela oferecida pelo Estado, por exemplo. No caso de creche, o Estado não tem creche, mas quando você pensa na escola do Estado, o atendimento que a prefeitura dá ah, aos pobres, eu não estou falando, insisto, dessa gestão. Isso vem de gestões anteriores também, mas que eu saiba, não caiu nessa gestão. Ele é, em comparação com outros serviços públicos, bastante satisfatório. E me contam, uma campanha muito forte nesses setores mais pobres, dizendo que uma eventual mudança da prefeitura pode vir a tirar vaga de creche, não sei o quê. O terrorismo que funciona em toda eleição, né? De toda sorte, o Ricardo Nunes, ele tem desde sempre uma avaliação entre os mais pobres que era uma avaliação boa, né? Considerando que não é uma prefeitura que faça, digamos, o discurso ideológico do atendimento aos pobres, não sei o quê. Não é muito essa pegada, né? Então, isso, desde o começo, foi uma coisa importante ali para fixar o nome do Nunes como candidato competitivo. Tem a máquina da prefeitura. Isso sempre funciona, não adianta, né? E ele tem um latifúndio no horário eleitoral, que sim, tem impacto, né? Por mais que tenha as redes hoje, mas tem impacto também. A gente está vendo. Então, é compreensível que ele esteja na frente, ou, enfim, empatado aqui, mas é compreensível que ele esteja na frente, é compreensível que lidere o segundo turno por hora, porque agora é uma campanha, são múltiplas demonizações, né, que vêm de todos os lados. Então, faz sentido isso. Um eventual segundo turno, aí
não chega a ser outra eleição, porque é claro que a gente fala que é outra eleição porque muitas vezes acontecem viradas, né? Mas as viradas, elas são mais raras, muito mais raras, né? Então não chega a ser outra, você chega com capital do primeiro turno no segundo turno, claro, né? É que ali as coisas ficam mais personalizadas, o tete a tete. Então, quando ficar em Boulos, Nunes, se acontecer isso, evidentemente, a presença do Bolsonaro na campanha do Nunes será muito maior. Será muito maior, queira o Nunes ou não, né? Porque se o Bolsonaro não aparecer ele mesmo, o Boulos se encarregará de lembrar que ele é o candidato do Bolsonaro. E a vinculação do Boulos com Lula tende a ficar mais clara também, né? Vamos ver que efeito isso tem. Há uma vantagem grande do Nunes aí, importante do Nunes, que ele tem uma rejeição muito menor, né? Mas a campanha de segundo turno, embora curta, ela também lida com rejeições, né? Você vai falar, olha, eu quero dizer para você quem é esse cara aí, quais são os vínculos dele, quais são os aliados dele, etc., né? Então, eu acho que o Nunes está em primeiro lugar, o disputando o primeiro, não me surpreende nem esse desempenho de segundo turno. Agora, que se note, né? A diferença do Nunes para o Marçal, essa sim é gigantesca. Aqui na Quest, por exemplo, uma diferença de 20 pontos, né? A diferença do Nunes para o Boulos é de 11 pontos. Grande, mas muito menor, né? Quase a metade, né? O que faz crer também que há uma tendência, sim mesmo, de o segundo turno ser disputado entre o Nunes e o Boulos, né? Ah, embora o Marçal se mostre, depois de tudo que se viu, depois de tudo que faz, depois de tudo que fala, ele se mostra resiliente, né? Se não para ir para o segundo turno, não se sabe ainda, espero que não aconteça, né? Porque isso seria premiar o desrespeito a todas as regras do jogo. A questão aí não é ideológica, né? Que eu nem acho que ideologicamente ele é muito diferente do Nunes, por exemplo, né? Que eu também não sei direito o que pensa. Tem falado algumas coisas do Arco da Velha, né? Ele abandonou, por exemplo, a disposição de falar das qualidades da sua gestão, que um pouco era essa pegada inicial, para fazer discurso reacionário que às vezes parece até de encomenda, né? Então, não estão falando coisas muito distintas, não, né? Do ponto de vista da sinalização ideológica. É que o Nunes pode falar de propostas, até porque ele administra a cidade. Ele um pouco sabe do que está falando, um pouco não, ele sabe do que ele está falando, goste ou não das suas escolhas. O Marçal nem diz coisas deste mundo, né? Ele, obviamente, ele desconhece a máquina da prefeitura, ele não está nem preocupado com isso. Você pede para ele falar de transporte, ele vai falar da geração de emprego, porque assim resolveria o transporte, enfim. Você vai falar de educação, não, vamos parar com esse modelo de educação, não sei o quê, será outro que você não tem noção de que modelo será, enfim, né? Agora, a sinalização ideológica é a mesma, né? Estão brigando ali pelo voto conservador, né? E aí, Nunes, hoje, ele claramente quer parecer mais reacionário do que ele foi na gestão. Até porque ele tinha ali um arco de alianças e mesmo uma composição de secretariado que não era essa coisa abraçada ao ódio e ao rancor. E agora ele tem que se mostrar mais reacionário do que até do que ele foi como prefeito. Porque é a disputa pelo voto bolsonarista, é essa a conclusão lá deles, é a disputa pelo voto bolsonarista
Era assim até a semana passada, a pesquisa Datafolha mudou, talvez já tenha passado o perigo, mas se a Quest estiver certa, não passou. É a disputa pelo voto bolsonarista que pode colocá-lo no segundo turno, né? Com o Marçal. Então, ele tem que fazer esse discurso. Num eventual segundo turno, com Boulos, bom, aí ele já está demonizando o Boulos o suficiente, invasor, não sei o quê, tá. Vai continuar essa ladainha? Vai continuar essa pregação do mesmo jeito? Né? Ou aí ele vai tentar ganhar o eleitorado mais centrista? Talvez aconteça isso. O que seria trágico para a civilidade política, o que seria trágico para a cidade de São Paulo, né, considerando o andamento das coisas, seria um segundo turno entre Nunes e Marçal. Aí sim a coisa poderia ser muito triste, né? Porque viraria quase que assim uma disputa na lama. E aí a gente entra justamente